Olá, boa noite, sejam bem-vindos para o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Estamos na segunda parte do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 1 dos Espíritos, tratando da escala espírita. Estamos na terceira ordem, né? Espíritos imperfeitos, é o item 101. Esse é o. Estou falando das características gerais, é o nosso estudo de número 5, então é a parte quinta desse item 101. Acredito que hoje, talvez, né, o Michel consiga finalizar o estudo. Então, já pega o seu livro ou nos acompanhe aqui lendo na sua tela, que nós vamos mostrando o texto na íntegra, tá bom, pessoal? Também, se você tiver interesse nos estudos anteriores, vai em nossa playlist, seja no canal Estudar Kardec ou no Kardec Club, que você vai encontrar lá tudo organizadinho para você acompanhar desde o início o estudo dessa obra tão importante que é o Livro dos Espíritos. Também quero pedir aí o apoio de vocês se inscreverem no nosso canal, de curtir, de participar, de compartilhar, enfim, de contribuir, nos apoiando aí de alguma forma para o crescimento dos nossos canais, tá bom, pessoal? E com isso a divulgação do Espiritismo. Tenho aqui, né, já é de costume, Michel Macedo. Obrigado, meu amigo. Passo para você. Boa noite, Lauro. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Como disse o Lauro, nós estamos no item 101, estudando a escala espírita, e estamos já 5 semanas no item 101. É um item muito profundo, onde Kardec vai explicar o que são os espíritos imperfeitos. Lembrando que Kardec dividiu os espíritos em 3 ordens. Ele fez uma classificação dos espíritos para que a gente, ao dialogar com algum espírito, através da mediunidade, a gente saiba reconhecer que tipo de espírito que se trata. E também para que a gente possa se reconhecer nesta escala, já que nós somos também espíritos. Então a gente vai olhar as características da escala espírita, vai observar a gente mesmo e a gente vai aí saber em que ordem nós estamos. Ele fez uma divisão em 3, os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos puros, e nós estamos vendo então as características dos espíritos imperfeitos, da terceira ordem. Dentro de cada ordem, ele também fez subdivisões, que a gente vai ver em breve. Mas primeiro a gente está vendo as características gerais, que todos que estão na categoria, na ordem dos espíritos imperfeitos, todos têm em comum essas características que nós estamos vendo. Estamos aí já há 5 semanas, quem não assistiu, tanto no canal do Lauro Estudar Kardec, quanto no KardecTube, a pessoa pode reassistir, né, rever os estudos que ficam gravados e disponíveis, né? E como disse o Lauro, né, para nos ajudar, a gente pede que você curta o vídeo, que você compartilhe o vídeo, que você se inscreva no canal, tanto no Estudar Kardec quanto no KardecTube. O KardecTube agora voltou a ter a possibilidade de se tornar membro. Você entra lá no canal KardecTube, tem lá embaixo do vídeo, tem a opção Seja Membro. O que que é isso? A pessoa pode assinar o canal. É muito parecido com quando você assina uma Netflix. Você assina usando o cartão de crédito e você tem lá 3 opções. Tem a opção para ser um doador, que é simplesmente a pessoa que vai ajudar o canal. Ela doa uma quantia irrisória, mas ajuda a gente a investir no canal. Tem o segundo tipo de assinatura, é essa que a gente está começando a divulgar mais. Como é que funciona? A gente vai estrear em breve, ainda não começou. Eu e o Lauro vamos fazer um estudo da obra O Livro dos Médiuns. Assim como a gente está estudando aqui o Livro dos Espíritos, nós vamos estudar todo o Livro dos Médiuns. Explicar, ajudar as pessoas a entender a mediunidade e praticar a mediunidade. Então, a pessoa que quer entender a mediunidade, que quer praticar a mediunidade, ela vai poder fazer esse estudo conosco. Para acompanhar esse estudo do Livro dos Médiuns, que a gente ainda vai começar, ainda não tem uma data, mas vai ser em breve,
a pessoa ela vai lá no KardecTube, seja membro e assina a segunda opção, que é R$19,99 por mês. Aí ela vai ter acesso a esse estudo. É como uma live, como a gente está fazendo aqui, só que só quem assina vai poder assistir e participar pelo chat. Então você vai ajudar o canal e em troca a gente vai ajudar a entender e praticar a mediunidade. Então essa é uma opção também. E nas demais redes sociais, quanto mais os canais kardecistas se tornarem conhecidos, a gente precisa da ajuda de todos, para que Kardec vá crescendo a sua divulgação, a gente precisa da ajuda de todos, da maneira que for possível, seja curtindo, seja assinando a pessoa que puder, dando essa contribuição da maneira que for, já ajuda a gente a divulgar a obra de Kardec. Dito isso, vamos então que a gente tenha um bom estudo e participem aqui pelo chat, trazendo comentários e tirando dúvidas. É isso aí. Eu quero aproveitar o seu comentário, porque nós que acompanhamos nas redes sociais, nós temos visto um número muito grande de lives, de pequenos vídeos, de pessoas falando em nome do espiritismo coisas bárbaras, completamente alucinadas, contrariando completamente o pensamento de Kardec e dos espíritos, né, que trabalharam junto com Kardec na elaboração dessa doutrina. Então, agora o momento é um apelo que a gente faz, é que nos unamos com o mesmo objetivo. Da mesma forma, então, que há essa montoeira de coisas doidas aí falando em nome do Espiritismo, que tem agora grupos kardecistas falando realmente, né, de Kardec como tem que ser tratado dentro da maior fidelidade possível a Allan Kardec. Então, esse é um apelo. Por isso, a importância de estudar o livro dos médios como tem que ser estudado, e, claro, ele vai estar aí disponível, como o Michel já ressaltou, para quem realmente tiver interesse em estudar Kardec. E vai aprender a refutar esse monte de coisas que, como eu disse, está completamente na contramão da doutrina espírita. Michel. Vamos lá então. Lembrando que aqui é Kardec falando, é um item escrito por ele, né? O item 101 é somente um texto de Kardec, né? Então a gente tá. A pessoa que pegar ali e abrir no item 101 vai ver que a gente já leu vários parágrafos, né? A gente tá ali mais para o meio para o final, né? Então aqui é Kardec falando ainda sobre as características dos espíritos imperfeitos. Diz então Kardec: na linguagem de que usam, se lhes revela o caráter. Todo espírito que em suas comunicações trai um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. Conseguintemente, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito dessa ordem. Eles veem a felicidade dos bons e esse espetáculo lhes constitui incessante tormento, porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. Eu vou pegar esses dois, depois a gente deixa o finalzinho ali. Mas então, aqui ele vai falar da linguagem dos espíritos imperfeitos. Porque uma coisa que Kardec vai mostrar é, se você se comunica com um espírito, você pratica a mediunidade, um espírito vem e se comunica, seja da maneira que for, seja através da escrita, da fala do médium, através da boca do médium, ou você ouve alguma coisa, ou você tem um sonho. De alguma maneira, os espíritos entram em comunicação com você através de uma inspiração, uma ideia, alguma coisa que vem na sua cabeça. Como é que você vai fazer segundo as orientações de Kardec? Você tem que saber, bom, que tipo de espírito é esse que está se comunicando comigo? Que está me dando essa ideia,
que está me dando essa informação, essa inspiração, esse sentimento. Às vezes não vem em forma de ideia, mas vem em forma de sentimento, uma sensação, alguma coisa. Aí você reconhece, bom, isso não é meu. Aí você tem que reconhecer qual é o tipo. Por isso que para isso que serve a escala espírita. E aí Kardec mostra como é que você reconhece o tipo pela linguagem. A linguagem revela o caráter do espírito. Então jamais, e esse é o principal erro das pessoas, seja no movimento espírita, sejam as espiritualistas em geral, que lidam com a mediunidade. As pessoas passaram a classificar os espíritos pela fama, pelo nome ou pelo médium que recebe aquele espírito. Mas não é por isso que a gente classifica os espíritos. A gente classifica os espíritos pela linguagem. Não interessa o nome, não interessa ser famoso, não interessa se o médium seja quem for. A linguagem é que vai revelar o tipo de espírito. Então, jamais um espírito evoluído vai trazer alguma coisa ruim que nos faça mal ou que faça mal para o outro, que confunda, que desespere, que desequilibre. Vejam, os espíritos superiores, eles sabem exatamente o que nos dizer de uma maneira que a gente entenda, que a gente fique bem, que a gente possa executar aquela ideia, que a gente possa refletir. E eles sabem que se por acaso alguma coisa for interferir no processo, então eles preferem deixar de dizer. Então, toda comunicação que traga um mau pensamento, como ele diz aqui, olha o que ele diz, todo espírito, todo, que em suas comunicações trai um mau pensamento, é da terceira ordem. Não interessa se ele tem livro psicografado, se interessa. Tem um mau pensamento ali, tem algo que não tá legal, que não tá bom, que não tá lógico, ele é um espírito de terceira ordem. Porque os bons espíritos nunca trazem um mau pensamento. Então, se você tá com alguma interferência espiritual que tem algum tipo de mal ali para você ou para outro, não pode ser um espírito superior, mesmo que ele diga que seja, que é outra ingenuidade, né? O espírito chega e diz assim: "Oi, eu sou o seu protetor, sou o seu guia. Me obedeça, siga o que eu vou lhe dizer, senão você vai ser castigado." Os espíritos bons jamais ameaçam, obrigam, perturbam, exigem. Os bons espíritos não fazem isso. Se você por acaso não ouve o que ele diz, ou duvida, ou questiona, o bom espírito não fica irritado. Se você for teimoso, orgulhoso, ele não vai ficar irritado. Porque quando a gente é teimoso e orgulhoso, o problema é nosso, não é dele. Ele é sempre bom, sempre pacífico, sempre paciente, sempre amoroso. Ele é feliz. Ele já está numa condição em que ele não sofre do que a gente sofre. Então, se a gente não escuta eles, quem perde é a gente. Então não tem essa, o espírito ficou bravo comigo, o meu guia ficou bravo comigo. Eles não ficam bravos, porque quem perde é a gente. Na linguagem vulgar, quem se lasca é a gente quando a gente não ouve um bom espírito. Então eles preferem que a gente questione, que a gente. Porque eles sabem se a gente está questionando por orgulho, por vaidade, ou eles sabem do nosso mundo íntimo se a gente está questionando porque a gente quer entender, porque a gente quer fazer o correto. Então, sem essa de ter medo do espírito superior, ou um espírito superior que amedronta, que põe medo, que manda, que interfere na vida pessoal, os espíritos bons respeitam as nossas escolhas, são discretos, não nos colocam em situações eh, eh,
de vexame. é, Por isso que Kardec vai dizer: o mau pensamento que vier, não interessa o que o espírito diga, ele é da terceira ordem. E se ele é da terceira ordem, ele é extremamente limitado. Lembra que a gente viu isso no estudo passado. Não é que tudo que o espírito da terceira ordem diga seja mal, muito cuidado. Mas o fato dele ser da terceira ordem é que ele vai misturar coisas boas com coisas más. Então você não pode seguir o que ele diz cegamente. Mesmo que ele esteja bem intencionado, você não pode seguir cegamente. Por quê? Porque ao ser da terceira ordem, ele é limitado. Tem um pouco de mau pensamento ali que às vezes escapa. Como a gente é na vida, né? Como a gente é, como nós somos, na maioria de nós também somos espíritos imperfeitos, a gente é assim. Imagina se todo mundo dissesse apenas sim para nós. Imagina se a gente fosse responsável por cuidar da vida de todo mundo. A gente não tem essa competência, porque a gente é limitado, a gente erra, a gente se desequilibra, porque a gente é imperfeito. Então, a gente nunca se deixa levar cegamente por um espírito imperfeito, seja encarnado, seja desencarnado. A nossa confiança entre nós, espíritos imperfeitos, ela é uma confiança com algumas restrições. Se a gente é amigo, em algum momento eu tenho que dizer, ó, fulano, pensa, não é assim, não vai ser feito. Um vai colocando limite no outro. E se é inimigo, geralmente o espírito imperfeito, em algum momento a gente larga um veneninho, faz uma maldadezinha, às vezes só por pensamento. Isso é o espírito imperfeito. Nós somos assim, infelizmente. Então a gente não pode deixar jamais um espírito imperfeito tomar conta da nossa vida. Por quê? Porque a gente, em algum momento, escorrega. E às vezes escorrega muito. Então, se um espírito desses vem e se comunica, não é que a gente precisa ter medo, mas a gente tem que saber os limites. Eu reconheço que ele é um espírito imperfeito, eu trato ele como eu trato um amigo. Como é que a gente trata um amigo? A gente trata com respeito, com carinho, mas a gente não vai fazer tudo que ele pede, tudo que ele diz, porque nós somos imperfeitos. Algumas coisas eu vou dizer, não, vou fazer de outro jeito. Então é diferente dos bons. Os bons só dizem coisas boas. Então a confiança que eu vou depositar nos bons é diferente da confiança que eu vou depositar nos imperfeitos. Os imperfeitos eu sei. Agora, claro, como é que eu vou reconhecer quem é imperfeito e quem é bom? À medida que eu vou mantendo o diálogo com esse espírito, se eu for ver que ele nunca diz um pensamento mal, eu vou deduzindo que ele é superior. Mas claro que em todas as comunicações eu tenho que avaliar. E aí eu vou vendo, poxa, esse aqui eu sempre estou avaliando e sempre tem coisa boa. Esse aqui de vez em quando dá uma escorregada. Eu digo, então esse aqui é imperfeito. Porque às vezes a gente acha que imperfeito é só aquele que é totalmente mal, perverso, obsessor, vingativo, cruel. Não. Ele pode ser bem intencionado, mas ele tem junto aí ideias limitadas, alguns desejos ruins. E aí que a gente cai, porque como ele também pode dizer coisas boas, a gente vai ver isso. Quando a gente entrar no detalhe das subdivisões dos espíritos imperfeitos, a gente vai ver que os espíritos podem estar da terceira ordem, né? Eles podem estar bem intencionados e mesmo assim dar uma dica furada, que é próprio da gente. Às vezes a gente está bem intencionado e fala bobagem, né? Mesmo bem intencionado. Esse é o nosso equívoco no movimento espírita. A gente achou porque o espírito falou alguma coisa bonita, a gente achou que ele já era superior e que tinha que seguir tudo que ele falava cegamente. Ou que tinha que publicar tudo que ele escrevia, tudo que ele ditava. E aí a gente transformou eles em espíritos superiores, só que eles não eram. E aí a gente passou, aí passa para algo pior, a gente passou a deixar eles comandarem a nossa vida. Aqui falando do movimento espírita. Então é sempre isso, você olha o conteúdo pelo que eles estão falando, pelo que eles estão sugerindo, às vezes é mental, né? Vem alguma ideia na sua cabeça, você fica, e agora? Essa ideia parece que não é minha, mas como é que eu faço para saber se é um espírito bom ou se é um espírito imperfeito? Você devolve a pergunta, né? É assim que você faz. Você pelo pensamento, como se fosse uma prece, você começa a dialogar mentalmente.
e espera para ver se vem a resposta. À medida que as ideias vão vindo, e às vezes isso demora tempo, você vai poder analisar. Ah, ele explicou o porquê dessa ideia, ele justificou, ele aprofundou, faz sentido, eu posso tentar. Aí você vai vendo. Agora, vem uma ideia, você vê que aquela ideia faz tudo piorar, você diz, opa, não era um espírito superior, porque o espírito superior não falaria isso. Faltou eu ter mais prudência. Então, nunca ter medo de ter prudência. Na dúvida, você diz pro espírito, olha, eu não, por prudência, eu não vou lhe ouvir. Vamos esperar mais um pouco. Você nunca se entrega cegamente para nenhum espírito por causa disso. Porque os maus, os imperfeitos, muitas vezes, não são só os maus. Tem maldade também nos imperfeitos, mas mistura com um monte de coisa e faz a gente confundir, né? Passo pro Lauro. Michel, o que chamou a atenção aqui no final aqui, desse ponto aqui, ó. Todo espírito que em sua comunicação trai o mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. Kardec não está falando assim, né, Michel? Olha, talvez possa ser classificado. Ele está dizendo que pode. Então, é assim, a gente tem, então, aí, né, mais contemporâneo a nós, o próprio Emmanuel, que ele faz justamente isso, ele trai o mau pensamento. Né? Então, uma vez que ele ameaça, outra vez que ele não permite que a pessoa se cuide da saúde, no caso aqui o Chico em questão, já é um problema, né? Então, isso aqui me chamou muita atenção. Então, todo espírito que trai o mau pensamento, ele pode ser classificado como na terceira ordem. E aí você disse bem, como consequência, todo mau pensamento, é claro que é de um espírito dessa ordem, né, da terceira ordem, espíritos imperfeitos. Então, acho que tenho certeza que quem estudar esse item 101, essas características gerais, com calma, sem passar por cima, vai chegar a essa conclusão de que, né, a maioria dos kardecistas chegaram, que realmente o que faltou, né, foi aquilo que você disse agora há pouco, estudar a comunicação, analisar, fazer uma crítica, né, uma análise da comunicação, não aceitar nada levianamente. Então, esse é um problema que nós vamos ter que aprender a superar. Michel. O exemplo do Emmanuel é perfeito. Observa bem, as pessoas que conhecem com mais detalhe a obra dele e o modo como ele agia com Chico, você vê nitidamente um espírito imperfeito ali. Por quê? Porque você nota que ele fala em Jesus, ele fala no bem, ele fala no amor, ele tem belíssimos textos. Mas junto com isso, ele se irritava com o Chico, ele queria mandar no Chico, ele ameaçava o Chico, ele forçou o Chico a escrever centenas de obras e não deixava o Chico fazer o que ele queria, não respeitava o livre-arbítrio do Chico. Então você vê, é como a gente. Experimenta pegar. Já teve um amigo que é assim, ó, é uma pessoa maravilhosa, mas daqui a pouco você começa a não dar limite pra ele. Você já viu isso? Já passou por essa situação? Você tem um amigo e é uma pessoa maravilhosa. Mas daqui a pouco você começa a dar muita confiança e ele começa a abusar. Aí você chama atenção, ele se irrita, se magoa, deixa de ser amigo. É assim o espírito imperfeito. O Emmanuel é igual. Só que ele se colocou como guia, né? Por quê? Porque ele queria usar o médium para poder extravasar as ideias dele. Então ele era um padre católico e defendia ideias e ele tinha um pensamento de um padre à moda antiga, né? Uma rigidez, de um padre antigo. E ele queria submeter o Chico a isso. E o Chico, como não entendia de Kardec, não seguia Kardec, tinha medo dele, fazia o que ele queria.
Aí, agora vamos pegar, eu tô falando do modo como ele se relacionava com o médium, né? Agora vamos pegar as obras dele. É a mesma coisa, você vê ele falando de frases bonitas, daqui a pouco ele fala uma barbaridade, uma bobagem, uma coisa sem lógica. Então ele fala de Jesus, ele fala no amor, daqui a pouco ele fala que tem alma gêmea. Aí daqui a pouco ele fala que não aconselha que se evoque. Ele era contra a evocação. Aí você vê daqui a pouco ele larga uma mentira. Ele diz que a evocação foi só no tempo de Kardec, porque Kardec era um missionário especial. Mas isso é uma mentira, porque todo mundo na época de Kardec evocava, não era só Kardec. Isso é um espírito imperfeito. Eu sempre digo, é só a gente olhar pra gente. A gente tá num almoço entre amigos, entre colegas, entre familiares. Daqui a pouco a pessoa se empolga, ela aumenta a história que ela tá contando, ela já bota umas coisas que não tinha. Só que ele é espírita, ele tá do lado de lá. E tinha um médium para colocar as ideias dele no papel. Se o Chico tivesse estudado Kardec, seguido Kardec, Chico diria para ele, ó, eu vou psicografar quando eu quiser, eu vou estudar, eu vou ter uma vida normal, eu não vou psicografar tudo que você quer. E ele ficaria irritado, porque é como uma pessoa que a gente diz não, ela fica irritada. Mas se o Chico fosse firme, ele pararia de obsediar. Então é isso que o movimento espírita não consegue entender, porque não estudou Kardec. Para o movimento espírita, o Emmanuel é um espírito muito superior, o Chico é um santo, e tudo que vier através dos dois é a representação do bem, é a representação de Deus e de Jesus, e quem questionar é das trevas. Se criou esse pensamento. Mas lembra o que Kardec disse, a gente acabou de ler, eu tenho que olhar o conteúdo. E o conteúdo vai revelar a que ordem o espírito, que ordem pertence o espírito. E a gente vai ver que pelas características do Emmanuel, ele está na terceira. Como o André Luiz. O André Luiz é assim. Ele vem falando frases, 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 daqui a pouco ele coloca uma bobagem. Aí você fica, meu Deus, como a gente é assim. A gente é assim, por quê? Porque nós somos espíritos imperfeitos. Veja, a gente fica aqui toda segunda das 8 às 9, falando em espiritismo. Aí a gente toma todo um cuidado para não falar bobagem, porque a gente está falando sobre espiritismo, então eu não posso misturar minhas ideias pessoais. Agora, vai conviver comigo, em algum momento a pessoa vai dizer, ih, que bobagem que o Michel falou sobre alguma coisa. Por quê? Porque eu sou espírito imperfeito. Ou até mesmo aqui no estudo. Daqui a pouco a pessoa acha um trecho, alguma coisa de algum estudo, uma coisa que eu escorreguei na casca de banana e falei uma bobagem. Porque o espírito imperfeito é assim. Por isso que a gente tem que eleger como professor os espíritos superiores verdadeiros. Os imperfeitos, a gente, não é que a gente tem que ser inimigo dos imperfeitos, porque a gente também é. É que os imperfeitos a gente tem que ter como colega, para usar uma analogia. Espírito imperfeito é amigo, é colega. A gente pode até se ajudar, mas com limitação. Agora, quem a gente vai pegar para professor tem que ser espírito superior. Então, a gente quer aprender espiritismo. A gente tem que aprender com Kardec e os espíritos que estavam com Kardec. Eu não vou aprender espiritismo com Joana, com André Luiz, com Emmanuel, com Chico, com Divaldo. Não vou. E nem com Kardec Tube. Qual é o papel do Kardec Tube? É ajudar a levar até Kardec, mas ele é o professor. Por isso que a gente tenta mostrar que o que a gente está falando representa o que ele escreveu nas obras. Ou seja, a gente tenta salientar a ideia dele, porque é ele que a gente tem que aprender. Porque eu sempre digo, a pessoa, se ela tem que ler direto na fonte. A mesma coisa é para sua vida pessoal. Quando você vai fazer uma prece, você vai pedir ajuda para os seus problemas pessoais, seus problemas familiares, seus problemas cotidianos, chame os espíritos superiores. Tem que chamar os espíritos superiores. Isso não é orgulho e arrogância. Isso é chamar quem tem competência. Porque se você chamar um espírito inferior que nem você, ele pode até dar conselhos, mas lembra, ele é limitado que nem você. Ele não vai ter a mesma clareza e profundidade que os bons.
Então é a mesma coisa, eu tenho um problema aqui, eu vou conversar com o Lauro, que é meu amigo. O Lauro pode me ajudar. E vai me ajudar, vai me dizer coisas boas, vai fazer eu pensar. Mas aí eu tenho que reservar um tempo também para conversar com quem está acima de nós. Eu chamo meu anjo guardião e ainda peço a Deus, eu quero o meu anjo guardião e espírito superior, porque eu quero ouvir as melhores ideias. Eles têm que nos guiar. Eu não posso deixar os imperfeitos, que são imperfeitos como eu, me guiar, porque aí dá problema. Que foi o que a gente fez no movimento espírita. A gente deixou, olha o que a gente fez, a gente deixou Kardec, que é espírito superior, e quis aprender espiritismo e moral com espíritos inferiores, que é o André Luiz, que é o Emmanuel. E que as pessoas não conseguem entender quando a gente fala isso. Elas ficam ofendidas, mas elas não conseguem, elas estão tão apegadas emocionalmente a esses espíritos por causa da bondade do médium, que elas ficam ofendidas quando a gente diz isso. Mas se elas tirarem a emoção de lado e olharem o conteúdo, elas vão ver que tem uma mistura ali. Eu digo, basta pega um capítulo do Nosso Lar, você vai ver. O André Luiz, ele vai falando uma coisa, daqui a pouco a gente vê que ele sai do trilho. Porque, claro, o espírito perfeito é assim. Você dá espaço para o espírito perfeito falar, daqui a pouco ele escorrega. É que nem aqui, a gente fica 1 hora falando, mas experimenta ficar 4. Quanto mais tempo eu falar, maior a chance de eu falar bobagem. Porque eu sou espírito imperfeito. Então lembrem disso, o espírito imperfeito, a gente tem limitações, restrições e trata como amigo, como colega, como irmão, como professor e mestre guia são os superiores. E eu vou saber quem é quem pela linguagem. Pela linguagem eu vou reconhecendo. E se eu tenho dúvida na linguagem, eu comparo com as obras de Kardec. Porque ali eu já tenho um modelo. Ali eu já tenho um modelo. Eu não vou trocar as mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo pelas mensagens das obras do Emmanuel. E só para finalizar mais essa parte, e tem pessoas que são ingênuas, as pessoas me mandam: "Ah, Michel, você fala isso, mas tem uma mensagem lá no Evangelho segundo o Espiritismo que é assinada por Emmanuel". A pessoa acha que porque pelo o nome é igual, ela vai pelo nome. Ela acha, o Emmanuel é o mesmo nome do Emmanuel que está lá no capítulo tem uma mensagem lá no Evangelho segundo o Espiritismo que está assinada Emmanuel. E a pessoa diz, viu, é o mesmo espírito. A pessoa seguia pelo nome, não pelo conteúdo. Olha só a ingenuidade. A pessoa está julgando pelo nome, mas não é pelo nome. Só porque tem o mesmo nome, você acha que é o mesmo espírito. A pessoa acha assim, é o mesmo nome. Os dois estão falando de espiritismo, então deve ser o mesmo. Pelo nome. Agora, você vai ver a mensagem do Emmanuel lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 11, que é um texto sobre o egoísmo, que quem assina é o Espírito Emmanuel, ou Emmanuel. Você vai ver aquela mensagem, a profundidade que tem, a lógica, as ideias profundas. Aí você pega uma mensagem do Emmanuel, o nosso, aqui do Brasil, você vê que não é o mesmo espírito. É o mesmo nome, mas não é o mesmo espírito. Porque o Emmanuel daqui, que veio através do Chico, é prolixo. Ele fala 15 frases, você não entende metade. Ele nunca é direto. O Emmanuel nosso, brasileiro, responde a tudo. Pega a obra Consolador, ele fala da biologia, química, política, ciências em geral, filosofia, responde tudo. Sendo que os espíritos superiores não respondem tudo. Os espíritos superiores, quando não sabem alguma coisa, eles falam, não sei. Já o espírito imperfeito, como é vaidoso, orgulhoso, prepotente, arrogante. O que perguntar pra ele, ele chuta uma resposta, porque ele é leviano, né? Igual a gente, né? Basta pegar o ser humano, e o ser humano, a gente vê as pessoas debatendo tudo, né? Aí você vai ver nenhuma é especialista em nada, mas as pessoas dão pitaco em tudo. Então esse é o equívoco. Esse é um equívoco que a gente cometeu no século XX por não estudar Kardec e que a gente vai ter que refazer. A maioria das pessoas não
Aquelas pessoas que estavam no século XX, muito apegadas a esse movimento espírita tradicional, elas não conseguem admitir o que a gente fala, mas as novas gerações, que já não vão estar viciadas com aquilo, já vão estar livres disso e já vão pegar um movimento mais kardecista, né? Agora, essas pessoas que eram apaixonadas por esses espíritos, quando elas desencarnarem, porque imagina, as pessoas vão desencarnar e vão esperar o Emmanuel descer do. Porque para elas tem que descer, né? Porque a ideia das colônias, elas vão imaginar o Emmanuel descendo de braço dado com Jesus e Kardec, né? Porque elas imaginam que ele é um grande espírito. E quando elas verem quem era o Emmanuel, que ele não faz parte da mesma família espiritual, a decepção, a pessoa vai dizer: Meu Deus, eu passei a vida seguindo como mestre esse espírito. E o superior estava ali, ó. E eu não estava ouvindo eles porque eu estava perdendo tempo com esse. As pessoas vão se decepcionar, né? Como eu já sei que tem relatos assim, tá? Há grupos mediúnicos que evocam esses espíritos aí do movimento espírita, grupos kardecistas, né? E eles relatam a decepção que foi descobrir que esses espíritos do movimento espírita não faziam parte da família de Kardec. E você achava que, imagina você passar 50 anos, 80 anos seguindo alguém como mestre e descobrir que o cara não era tudo isso. Por isso que a gente já diz aqui, eu e o Lauro, a gente já avisa, né? Não siga o Michel e o Lauro para não se decepcionar depois. A gente é espírito imperfeito, siga Kardec. Aqui, durante uma hora, a gente tenta falar em Kardec o máximo que pode e não botar as ideias da gente. Para depois não chegar lá de lá e dizer assim, ih, o Michel tá lá na lama do umbral lá, nadando, e eu achei que era, não se iluda, já tô avisando antes, né? Passo para ti. Não é verdade. E você falando sobre a questão do orgulho, dentro dessa obra Consolador, em dado momento, quando Emmanuel vai falar sobre almas gêmeas, né, ele defende essa ideia de almas gêmeas, e que ele é questionado. Aí foi o momento em que eles trazem a doutrina espírita para a discussão nesse assunto. O que Emmanuel, por orgulho, fala? O médium não filtrou. Olha, veja que se fosse realmente um espírito superior, ele assumiria o equívoco e repararia a sua fala. Nós vamos encontrar isso na revista espírita. Quando um espírito se equivoca, Kardec questiona, e o espírito fala: opa, eu não me posicionei bem aqui, peço desculpas e vou, né, consertar o que eu disse. Isso mostra a superioridade do espírito. Ele pode errar, ele ainda não é puro, não é perfeito, mas ele reconhece o erro e tenta consertar aquilo que ele disse errado. O oposto do Emmanuel, que jogou o problema para cima do Chico, como sendo um médium que não filtrou bem. Outro detalhe que você disse agora, e eu tive na conversa com uma dessas pessoas que faz parte do grupo, que evoca, foi dito assim que o espírito que foi evocado disse que viu no mundo espiritual, ou se deparou no mundo espiritual, se referindo ao Emmanuel, como um verdadeiro farrapo moral. Essas palavras, o verdadeiro farrapo moral. Então, né, fica aí, no futuro isso talvez venha à tona e as pessoas poderão fazer um julgamento melhor, né, Michel? Tem vários exemplos. O Lauro citou, quem não conhece a Revista Espírita, há várias mensagens que Kardec corrige os espíritos. E quando era um espírito humilde, humilde de verdade, né? A verdadeira virtude da humildade, porque a gente tem, principalmente no Brasil, a gente tem uma cultura de chamar de humilde o que não é humildade verdadeira, né? O humilde é aquele que reconhece o que ele é verdadeiramente, nem mais nem menos. O humilde, ele sabe
o que ele é de verdade, nem mais, nem menos. A gente acha que às vezes humilde é a pessoa que se deprecia, a pessoa que se esculacha, a pessoa que tem baixa estima, a pessoa meio depressiva. Isso não é a virtude da humildade. A pessoa que fica só se depreciando, isso não é virtude. A humildade virtuosa é aquela pessoa que reconhece o que tem e o que não tem. Nem para mais, nem para menos. Olha, eu sou assim, aqui tá o meu limite. Ele reconhece os seus limites. Então há muitos espíritos superiores, os espíritos bons que a gente vai ver, que se comunicavam com Kardec e erravam. E Kardec, como era mais evoluído que todos eles, corrigia. E sabe o que eles diziam? Eu errei mesmo. E alguns chamavam, diziam assim, errei, mestre. O espírito chamava Kardec de mestre. Errei, e Kardec corrigia. Me empolguei, o... há várias mensagens que Kardec tirou frases, tirou parágrafos, porque não estava bom. Não, não é. Você analisa a mensagem, tem alguma coisa ruim, você tira. Porque o que importa é o conteúdo. Quando o que importa é o conteúdo, se tem alguma coisa ruim, é que nem a gente vai fazer um texto. Quem escreve sabe disso, né? Quem cria conteúdo, quem escreve sabe disso. A gente grava 15 minutos e presta 7. Se a gente publicasse na íntegra, sem edição, ia ser terrível. Quem escreve sabe muito bem disso. A gente escreve uma página, vai lá, tira, corrige, põe. Não, não é assim, da gente simplesmente colocar as ideias no papel ou num vídeo e publicar. Tem que ter edição, e Kardec era o editor dos espíritos. Por quê? Porque ele era o mais preparado. O que que a gente fez no século XX? A gente abandonou esse estilo racional de se comunicar com os espíritos e a gente passou a aceitar, porque o espírito. Não, o espírito é santo, é superior, tem que dizer amém para tudo que ele diz. Daí ele pode dizer qualquer bobagem. E é uma coisa curiosa, porque o espírito imperfeito, dependendo se ele é muito vaidoso, quanto mais você vai publicando as obras dele, mais ele vai falando, né? Porque imagina, ele achou pessoas que dão ouvido para ele. É que nem uma pessoa. Todo mundo conhece alguém que a pessoa é metida a dar opinião sobre tudo, né? E se ele acha alguém que dá audiência para ele, ele não fecha mais a boca. Você acha que essa pessoa vai fazer o quê no lado de lá, no mundo espiritual? E se ela achar um médium que escute ela, ela vai ficar o dia inteiro. Anote aí o que eu tenho para dizer. Aí você pergunta qualquer coisa. O que que você acha da política internacional? Ele, vou editar um texto sobre política internacional. O que que você acha de bioquímica? Ele, vou dar uma opinião sobre ele. Vai falando, e a pessoa, se o médium não estuda Kardec, o médium vai passando tudo pro papel, para de viver a vida dele e fica publicando. Foi o que a gente fez no século XX. Eu sempre digo, se a gente estudasse Kardec, na primeira página do livro Nosso Lar, tinha parado. Dito, parou aqui. Esse espírito tá inventando coisas, tá equivocado. Se a gente tivesse aprendido com Kardec, né? É muito curioso. A gente, lá no livro dos médiuns, no finalzinho do livro dos médiuns, tem uma comunicação, tem as chamadas comunicações apócrifas. Kardec coloca mensagens lá no final do livro dos médiuns, que são mensagens falsas. Espíritos que se passaram por outros espíritos. E é muito interessante ver. Porque Kardec bota a mensagem e depois Kardec faz um comentário. O comentário de Kardec ele explica por que aquela mensagem não pode ser daquele espírito que assinou o nome. E é muito interessante ver como é que Kardec analisava as obras. A gente devia fazer esse exercício. Pegar a mensagem do espírito e comparar. Pega uma mensagem do André Luiz e compara com uma mensagem do espírito de verdade nas obras de Kardec. Pega o texto de Kardec e compara com o texto do Emmanuel para você ver. É impressionante como o Emmanuel é prolixo. O Emmanuel não consegue dizer uma frase reta, sem abrir. E ele é muito prolixo.
Já os espíritos superiores são diretos, né? Falam pouco, são diretos, eles não têm rodeios. Você entende com clareza. Porque é óbvio que se eles são nossos guias, os verdadeiros, eles se adaptam à nossa capacidade de compreensão. Que é outra coisa maluca. No movimento espírita, as pessoas fizeram assim: se a mensagem vinha muito difícil de entender, as pessoas diziam: nossa, é um espírito superior, eu não estou entendendo nada. Olha o equívoco. Não, os espíritos superiores não vão ditar um texto para você não entender nada. Isso é arrogância se eles fizessem isso. Vou ditar aqui, vou mostrar o tanto que eu sei para eles não entenderem nada. Não! O verdadeiro espírito superior, ele vai fazer questão que você entenda o que ele está dizendo. Aí eu já conversei com várias pessoas na época que eu frequentava o movimento espírita, né? As pessoas diziam assim: que coisa linda esses textos da Joana de Ângeles. Não entendi nada, mas é lindo, percebe? A pessoa não para pensar, mas espírito superior vai dizer coisas para a gente não entender nada. Vai falar difícil. Para quê? Para se exibir? Não, os espíritos superiores, eles querem que a gente entenda. Por quê? Porque eles querem nos ajudar. Eles querem nos ajudar, então eles procuram ser claros. Se eles estão falando com pessoas mais humildes de conhecimento, eles vão falar numa linguagem que aquelas pessoas entendam. Você tem vários exemplos na revista Espírita, pessoas muito humildes de conhecimento, quase iletradas e alguns iletrados. Haviam pessoas analfabetas na época de Kardec que faziam evocação com médiuns que eram letrados, com pessoas que tinham conhecimento. E aí você vê os espíritos falando a linguagem deles, né? Para ajudar. E a gente pensa que se o espírito falar difícil é porque ele é superior. Então a gente foi criando, a gente chegou ao ponto da pessoa ficar feliz por não entender nada que o espírito está dizendo. Ai, que coisa mais linda esse texto que o Divaldo psicografou, não entendi nada. Então ela passou a ter orgulho pelo médium porque veio uma coisa difícil que ela não entende. Então ela diz: olha que coisa superior. E ela não para pensar, mas meu Deus. Aí você pega o espírito mais evoluído que passou pela Terra, que foi Jesus. Falou com os pescadores, com as pessoas mais simples, e sempre usando metáforas, pequenas histórias, sempre histórias simples que aquele povo podia entender. E a gente acha que um espírito puro fez isso. Aí vem a Joana de Ângeles falar difícil e a gente acha que ela é superior, sendo que o Cristo falou simples. A gente não para pensar nisso, né? Você vê o Emmanuel falando, pega um livro do Emmanuel, pega um livro do André Luiz, abre lá Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Libertação. Abre esses livros do André Luiz e me explica um parágrafo. Você não entende nada que eles estão falando, porque é uma loucura aquilo. E aí você vê Jesus falando com as pessoas mais simples em todos os pontos de vista. E as pessoas não param para pensar nisso, né? Se o mais evoluído falou simples, por que que esses estão falando mais difícil? É porque eles não são evoluídos. E a gente não para pensar nisso. Acho que tem uma pergunta, né, Laura? Acho que a Fátima fez. A pergunta dela deixa eu trazer aqui, que é uma pergunta relacionada ao que você comentou sobre Emmanuel ter sido um padre. Posso ler? Pode, ficar à vontade. Tá, a pergunta da Fátima Magalhães é assim: o Emmanuel, mentor do Chico Xavier, é o padre Manuel da Nóbrega, como dizem alguns espíritas? Então, duas coisas importantes nesse comentário da Fátima, na pergunta da Fátima. A gente sabe que o Emmanuel ficou conhecido, como a Fátima comenta aqui, como mentor, né? Até essa palavra mentor Kardec nunca usou, mas é a ideia de que
o Emmanuel era o guia espiritual, o anjo de guarda do Chico. Essa é uma primeira ideia que ficou como dada no movimento espírita. Só que o que a gente descobre hoje estudando Kardec? O anjo de guarda ou guia espiritual de alguém, todos têm, não são só pessoas privilegiadas, missionários, todos têm um anjo de guarda ou um guia espiritual. Todos, desde a pessoa mais terrível até a mais comum, todos têm um espírito evoluído que é seu guia. Então não são só pessoas especiais. E segundo ponto, o guia espiritual só pode ser da segunda ordem para cima. Nunca pode ter um guia espiritual que seja da mesma ordem que você. Nós vamos aprender isso. Aqui na escala espírita nós vamos ver já isso. Então todo mundo tem um anjo de guarda, um guia espiritual, e ele sempre tem que ser de uma ordem superior à nossa. Não pode ter dois da mesma ordem, um ser guia do outro. Então o que a gente descobre com isso? Que o Emmanuel dizia que era o guia espiritual do Chico. Mas como a gente sabe que o Emmanuel não era um espírito superior, então ele era da mesma ordem do Chico, ele não era o verdadeiro guia espiritual. Porque isso pode acontecer. Você pode ser médium, o espírito se apresenta dizendo, ó, eu sou seu guia, a partir de agora você vai fazer tudo que eu disser. Se a pessoa é ignorante, passiva, não é questionadora, não tem vontade firme, ela pode obedecer por medo, como era o caso do Chico. Mas não era o verdadeiro guia. Então, esse é um ponto importante. O Emmanuel não poderia ser o anjo guardião do Chico por uma questão que entra em contradição com a teoria espírita. Ele não era da segunda ordem. E lembra que eu já falei, por que ele não era da segunda ordem? Porque ele se trai em alguns pensamentos, como Kardec ensina. Se traiu nos pensamentos, entrou em contradição, não é espírito evoluído. Ele tinha as nossas paixões que nós vamos ver. Então não pode ser espírito evoluído. Então não pode ser anjo guardião. Não pode ser guia espiritual. Algumas pessoas vão dizer assim: ah, mas então onde estava o guia espiritual do Chico que não fez nada? Essa é uma frase equivocada também. Porque você não pode avaliar que ele não fez nada. Se você não tem acesso a toda a história na intimidade. E eu relendo há pouco a biografia do Chico, eu fui percebendo ali nas entrelinhas, em vários momentos, os espíritos tentaram livrar o Chico do Emmanuel, alertar ele. Em diversos momentos. Quem lê, para a pessoa achar, eu não sei muito aqui subjetivo, eu vou dar a fonte para as pessoas que quiserem se inteirar. Você lê o livro do Marcel Souto Maior, As Vidas de Chico Xavier, que é a biografia autorizada, o Chico autorizou ele fazer. Pega essa biografia e leia ela. Você acha na internet, eu acho que é até de graça para baixar. Aí você percebe que em diversos momentos o Chico, ele sentia uma vontade de questionar, de romper com aquilo, de não obedecer, de duvidar em vários momentos da vida dele. E aí você vê que toda vez que ele estava prestes a se libertar do Emmanuel, o Emmanuel era mais violento ainda, que é a característica do obsessor. Ele não quer deixar a pessoa livre. Então, o que isso sugere? Que o guia estava tentando ajudar. Mas lembra, os guias espirituais não nos livram das nossas provas. As provas que a gente tem que vencer e aprender, eles não tiram do nosso caminho. Então, essa era uma prova do Chico superar isso, e ele não conseguiu. Mas com certeza a gente vê em vários momentos. Quer ver um outro exemplo? Quando o Chico ia psicografar sobre doutrina espírita, era o Emmanuel que ditava. Mesmo quando eram outros espíritos, era sobre o comando do Emmanuel, que é também uma característica do obsessor, né? Ele quer o médium exclusivamente para ele. A gente vai aprender isso estudando o livro dos médiuns. Aí você vai ver quando toda vez que o Chico ia escrever sobre doutrina espírita, o Emmanuel se metia, comandava, e era um desastre. Aí você via quando o Chico ia psicografar para as mães as cartas dos filhos, aí você via a profundidade, a clareza,
a assertividade daquelas cartas. É você ver que nesses momentos o Emmanuel não interferia. Que muito provavelmente esse elo de sentimento entre uma mãe que sofreu com um filho que morreu e esse sentimento que o Chico de querer ajudar essa mãe fazia ele sintonizar com outros espíritos e aí o Emmanuel não interferia, né? Ele não conseguia, porque o Chico saía daquela faixa. Mas quando era outras coisas, aí o Emmanuel voltava e aí ele deixava, né? Só um exemplo, quando o Chico começou a psicografar o Nosso Lar, ele duvidou, ele quis parar. E aí o Emmanuel e o André Luiz vieram junto pegar pesado para ele continuar. Mas ele duvidou em vários momentos, ele quis. Leiam essa biografia que vocês vão ver. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto da pergunta da Fátima, se ele era o padre Manuel da Nóbrega, isso é também algo divulgado. O próprio Chico dizia isso, né? O Chico dizia que o Emmanuel era o padre. É possível que tenha sido ele? É possível, Fátima. Agora, se era, não sabemos. A gente não tem nenhum elemento para. Como é que a gente faria para descobrir seguindo as recomendações de Kardec? Eu teria que pegar, se existe, né? Eu também não sei se existe. Eu teria que pegar relatos históricos do padre Manuel de Nobre, escritos dele, se ele deixou escritos, livros, e tentar comparar com a linguagem do Emmanuel para ver se tem coisas que se assemelham. Isso ia sugerir que poderia ser. Então, não tem nenhum problema que ele tivesse sido o padre Manuel de Nobre. É possível e é provável. O que a gente defende enquanto kardecista, isso não tem nenhum problema, o Emmanuel ter sido ele. O que a gente traz como kardecista é que o equívoco é a gente achar que ele é superior. Esse é o equívoco. Mas por quê? Porque a linguagem dele vai mostrar que ele não era. Não é porque o Michel não gosta, não quer. É porque você usa o critério kardeciano. A gente não acabou de ler aqui no parágrafo que a gente reconhece a ordem que o espírito pertence pela linguagem, porque a linguagem revela o caráter. Então você analisa nesses não sei quantos anos, agora não vou lembrar de cabeça, mais de 50 anos que o Emmanuel comandou aí a vida do Chico, você vai observando os relatos do Chico, os escritos, você junta tudo e analisa, você vê, tem vários momentos que ele mostra que ele é imperfeito. Vai. Tanto é que às vezes a gente conta isso, as pessoas acham que a gente está inventando, né? O Chico queria parar de psicografar e estudar a mediunidade. E o Emmanuel ameaçou ele de morte se ele fizesse isso. Quem duvida, leia a biografia. O Emmanuel disse que se o Chico se negasse, ele estava autorizado a ceifar a vida de Chico Xavier. E aí o Chico, por medo de morrer, foi lá e psicografou até passar de 400 obras, né? Agora eu quero que alguém em sã consciência me diga que espírito superior ameaça alguém de morte se não for obedecido. Espírito superior acredita em alma gêmea. Que espírito superior é contra a evocação. Que espírito superior se irrita. Que espírito superior faz o médium passar psicografando, não tendo vida. Que as pessoas querem, elas querem botar forçado numa caixinha de espírito superior o Emmanuel, né? Mas é só Não você pegar o que permitia, ele não fez, o que permitia ele o falou e Chico comparar se com a escala tratar. espírita. Pode falar. Não se permitia, não permitia o Chico se tratar com médicos. Né? Ele dava bronca. Ele mandava o Chico, não vá trabalhar. Vamos, né? Então tem uma série de problemas aí. E uma última pergunta da Fátima. Você, você acha que foi Emmanuel que deu a resposta no lugar do Chico Xavier referente a favor da ditadura? A gente não tem como saber. Ou essa a fala, o que a Fátima está se referindo é que em 1971 o Chico deu a famosa entrevista no programa da TV Tupi, o Pinga Fogo, né? E uma das falas do Chico foi falando
em respeito àquele momento. E foi o Chico não, não trazendo na fala dele algo que fosse contra, era o período militar ali, né? E o Chico, inclusive, elogiou, então é sobre isso que ela está se referindo. E ela está perguntando se foi o Emmanuel que falou isso ou foi o Chico. O Chico diz naquela entrevista, em vários momentos, que quem está amparando ele é o Emmanuel. Chegou a dizer que ele chega a dizer em vários momentos, diz Emmanuel nesse momento. Ele fala, "Eu não sei. Não, se a pergunta da Fátima é, você acha? Eu diria que é irrelevante o que eu acho, né? Porque seria leviano dizer que sim, seria leviano dizer que não. Mas nota, é, uma coisa eu sei dizer, a gente tem que separar as opiniões pessoais do, das pessoas, sejam encarnadas ou desencarnadas, do que é espiritismo. Isso eu sei afirmar. Por exemplo, aqui todos nós temos opiniões sobre diversos assuntos. Mas a live é, como a live é sobre espiritismo, eu não tenho direito de trazer para vocês aqui opiniões pessoais do Michel sobre outros assuntos e dizer que é espiritismo. Isso é antiético. Imagina se eu pegasse ideias que eu gosto e dissesse assim para as pessoas, ó, essas ideias são espiritismo. Se você não seguir, isso eu sei que não deveria ser feito. E que desde a época do Chico, isso já acontecia e acontece ainda hoje. As pessoas, por exemplo, quando o assunto é política, ou quando o assunto é história, que não é espiritismo, política e história não é espiritismo. Mas as pessoas trazem para a tribuna espírita e colocam aquilo como espiritismo. As pessoas gostam de determinadas ideias políticas ou históricas e elas querem dizer que aquilo combina com o espiritismo, sendo que é a postura que a gente tem adotado sempre. A gente tem que separar. A gente tem que separar aquilo que é opinião histórica, opinião política, opinião pessoal, daquilo que é espiritismo. E eu sei que há várias pessoas na internet que não fazem essa separação. Elas trazem para dentro do seu canal espírita assuntos políticos. E elas criticam a gente por não trazer. Porque elas dizem que elas são uma pessoa só. Eu sou uma pessoa só, sou transparente, eu não consigo separar as coisas. Então ela confunde transparência e honestidade, que é do campo moral, com o campo intelectual das ideias diferentes. Não são divergentes, são diferentes. Prestem atenção. Não quer dizer que é a favor ou contra. Quer dizer que são ideias que não são o espiritismo. Não é que é certo, é errado, a favor ou contra, é que não são o espiritismo. É como se a gente discutisse assim: o que é moral? Comer pudim ou sagu? Sagu é um doce conhecido, ou é só aqui do sul? De repente eu tô falando, eu não sei. Mas vamos pegar, comer sagu ou gelatina? Porque qual que o espiritismo é a favor? Sagu ou gelatina? Pudim ou gelatina? Veja, não tem nada a ver com o espiritismo. E não quer dizer que o espiritismo seja contra ou a favor, não tem nada a ver. Na filosofia, agora usando uma linguagem mais técnica, na filosofia eles se chamam isso de confusão de ordem. Confusão de ordem é quando você mistura coisas que não podem ser misturadas. Por exemplo, tem filósofo que diz assim, ó, qual é a cor do número 2? Qual é a cor do número 2? Você fica assim, cor do número 2? Mas número tem cor? Não, número não tem cor. O número é uma entidade abstrata, não tem cor. Então não faço, isso é confusão de ordem. Eu tento botar cor numa coisa que não pode ter cor. Então não é que uma seja contra ou a favor, não, não é que são ordens diferentes. A ordem do campo moral é o que isso é bom ou ruim? E a ordem do conhecimento é isso é verdadeiro ou falso? Então as pessoas misturam.
Elas acham que o espiritismo vai tratar de questões políticas, mas o espiritismo não tem como tratar. Não os espíritas são livres para ter a sua opinião política. São livres. Mas é outra coisa. Mas o Chico não. O Chico fazia assim, ó. Para retomar e já fechar com a pergunta. O Chico, o que que você percebe? Que eu estou preparando um material sobre isso, né? Por isso que eu estou falando bastante. Eu estou preparando um material sobre a entrevista do Chico nesse Pinga Fogo. O Chico, tudo que poderia trazer confronto de ideias, ele recuava. Ele admitia qualquer absurdo para não ter polêmica. Qualquer coisa. Desde de falar sobre política até a vida pessoal dele. Tinha mães que iam lá no visitar ele e que ele não recebia mensagem do filho, a mãe batia nele, cuspia nele, chutava ele, dava soco na cara. E ele não fazia nada, porque ele achava que não podia. Ele era cristão. Então ele era assim. Ele nunca enfrentava nada. Ele era extremamente passivo. Mas é aquela questão, a gente que devia ter separado, né? Olha, essa é a postura da pessoa, a opinião da pessoa. Você não tá aí para falar de espiritismo? Mas em vários momentos ele deixa claro que ele tá falando ali é a posição do Emmanuel. Só que a posição do Emmanuel, a fala dele, não pode ser considerada espiritismo. É a opinião do Emmanuel. Então, isso sim são coisas que a gente devia ter aprendido a separar, né? Lauro, no fim, a gente pegou só um parágrafo, vamos ter que deixar os próximos para outra segunda. Ótimo. Nas Brand. E foi importante, mais uma vez, levantar esse assunto, porque é muito pertinente ao que foi lido, desse parágrafo que foi lido, né, aqui no Livro dos Espíritos. Então, até é bom para as pessoas associarem, mesmo não gostando do que foi dito aqui, mas elas associarem, o que Kardec está dizendo? O que é fato, né, nas comunicações de Emmanuel e de André Luiz? As próprias pessoas vão poder julgar, e aí, com um pouquinho de boa vontade, talvez ela vai chegar a uma conclusão, né, mais sábia a respeito, até mesmo dessa ideia de idolatria a esses espíritas, né, entender, nossa, de fato, não foi bem assim como a gente pensava. Isso é muito importante. Mas é isso. Pessoal, é o seguinte, nós não terminamos, né? Na semana que vem, talvez a gente termine esse item 101, mas já quero convidá-los ao nosso estudo amanhã, às 20 horas, aqui no canal Estudar Kardec, da Revista Espírita de 1858, tá bom? Já vou me despedir. Michel, obrigado ao pessoal, a você que está nos assistindo, que não quis comentar, não quis participar do chat, mas sempre é importante vocês estarem conosco. Beleza? Michel, obrigado. Passo para você, meu amigo. Agradecer ao Lauro, todos que participaram, todos que estavam aqui assistindo. Desejar uma boa semana a todos. Eu sei que amanhã o Lauro tem estudo também, né, no canal aqui. E quarta, lá no KardecTube, com o José, a gente estuda o que é o Espiritismo. E lembrando mais uma vez, quem quiser e quem puder, lá no KardecTube, vai lá no Seja Membro e assine, porque os assinantes vão poder estudar o Livro dos Médiuns com a gente em breve, tá? Assinatura R$19,99, a pessoa faz com o cartão, e é uma maneira também aí de ajudar a gente a crescer a página e poder fazer Kardec chegar para mais pessoas. Uma boa semana a todos e em breve a gente está reunido aqui de novo. Boa noite.